Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, na perspectiva de João, capítulo 17. Nós vamos ler, a título de introdução da mensagem, dos versos 20 a 24. E diz assim o texto: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Podeis assentar. Já oraram por mim. Sinto-me abençoado. Sendo assim, nós vamos para a mensagem. Irmãos, esse texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, o capítulo 17, ele vai nos falar da oração sacerdotal de Jesus. A oração sacerdotal de Jesus. Nós vemos então que Jesus, próximo ao ato que deveria acontecer, dele ser entregue, dele ser crucificado, morto e ressuscitar. Jesus então ele faz a oração sacerdotal e aqui, dentro desses versos que nós lemos, nós vamos ver esse diálogo de Jesus para com Deus, e nós podemos inserir tais versículos dentro do propósito que nós estamos caminhando como Igreja Batista Anel de Selah para esse ano de 2025, que é o tema unidade. Porém aqui, quando nós vemos Jesus falando, ele está trazendo uma demonstração de unidade. Unidade essa que primeiro vem do Pai para com o Filho para com o Pai, a saber, o próprio Deus com Jesus, Jesus com Deus, a Trindade unida em um só. Mas aqui Jesus, ele falando, ele nesse diálogo, nesses versos, está também inserindo-nos como parte deste mesmo corpo, que juntos nos tornamos um. Repita comigo: eu sou um na Trindade e um com os meus irmãos. Sendo assim, eu trouxe um tema para essa mensagem, e o tema é: para viver em unidade, precisamos voltar a Deus. Para viver em unidade, precisamos voltar a Deus. E eu quero trazer uma breve recordação dentro dessa introdução. Nós vamos ver no primeiro livro da Bíblia, o início, Gênesis, nos é relatado a criação. Nós vemos então o Pai, nós vemos Deus criando o mundo. E quando Deus, o Pai, está fazendo a criação, e Ele vê que ainda faltava algo, a saber, nós, a humanidade, o ser humano. Então Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali então inicia-se essa jornada, essa trajetória. A humanidade é criada por Deus. Quantos aqui são criação de Deus? Diga amém. Aleluia. Inicia-se então essa trajetória, essa jornada.
Porém, nós bem sabemos que, pelo pecado, houve-se uma separação, um distanciamento, mas Deus, ainda sendo misericordioso, permitiu que a humanidade continuasse a trajetória, sendo ali então já não mais tendo aquele relacionamento direto com Deus, porque o texto de Gênesis vai nos dizer que de tempo em tempo o Senhor descia e tinha um relacionamento com o homem e a mulher, com Adão, com Eva. Mas diante dessa separação por causa do pecado, esse distanciamento, a jornada da humanidade, ela toma um rumo que deveria ser de extermínio, de morte, mas Deus ainda permitiu que a humanidade fosse, vamos dizer com as minhas palavras, provada, testada e aperfeiçoada, para nós voltarmos ao local de origem, de início, o qual nós jamais deveríamos ter saído, a saber, na presença de Deus o Pai. Na presença de Deus o Pai. Unidade. E nos dias de hoje, irmãos, nós vemos tantas coisas acontecendo. Nós vemos tanta maldade no coração do homem. Tantas atrocidades. Mas nós temos também e precisamos ter uma certeza de que o Senhor Jesus, que a presença ela é real e permanece em nosso meio. Amém? Você crê nisso? A presença de Deus ela é real em nosso meio. Mas nós precisamos, dia após dia, assim sendo-nos alcançados pela misericórdia do Senhor, tendo a oportunidade de viver, precisamos dar o nosso melhor, nos esforçarmos ao máximo, para que nós permaneçamos em unidade para com o Pai, para com o Filho e para com o Espírito Santo. E quando eu estava preparando essa mensagem, alguns dias atrás, estava aqui em um culto, se eu não me engano, foi da semana passada, o pastor Edmir estava pregando, ele até falou sobre arrependimento também, né, pastor? Precisamos arrepender. Mas Deus tocou fortemente o meu coração sobre um hino, uma canção, que diz assim: quero voltar ao início de tudo. Quantos conhecem? Só fala. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou. É isso mesmo? Minha voz é muito boa, né, irmãos? Me ajuda aí. Pra Senhor, eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. E aí continua. Eu quero. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos voltar a Deus. Nós queremos viver em unidade, mas para vivermos em unidade nós precisamos voltar a Deus. E tem dias que nós estamos tão distantes, não é verdade? Estamos tão distantes, desapercebidos no dia a dia, na correria. Não estou dizendo ou invalidando o que você faz no seu trabalho, das suas programações, não é isso, preste atenção, mas quanto tempo nós temos tirado para estarmos com Deus? Às vezes estamos distanciando e não percebemos. Dizemos querer viver em unidade, mas estamos desunidos. Porque não adianta eu falar que eu estou unido com o meu irmão, somente em palavras, sendo que quando talvez aquele irmão está em uma dificuldade, está aprisionado em algo, e eu não tenho me disposto a estar servindo este meu irmão.
Viver em unidade, nós precisamos primeiro voltar a Deus. Depois nós precisamos também atentarmos para com as necessidades de outrem, do nosso próximo. Porque muitas vezes nós olhamos mais para nós, para as nossas necessidades. Não é errado nós termos essa atenção com relação àquilo que nós precisamos, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, como eu preciso caminhar. Mas se eu não estiver sendo um com o meu irmão, está errado, estamos caminhando errado. Precisamos, irmãos, assim como nós, ou vocês me ajudaram, porque a minha voz não é muito boa, vai cantar, né, pastor? Denilson estava rindo ali, eu subi um tom, saí um pouquinho fora. Nós precisamos voltar ao início, lembrar do início, lembrar da criação, lembrar do relacionamento de Deus, da Trindade para com nós. Precisamos trazer à memória, recordar de onde o Senhor nos tirou, o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas talvez você pode me dizer, presbítero, mas você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe as minhas lutas, você não sabe os gigantes que têm se levantado. Irmãos, o Senhor tem permitido você passar, o Senhor tem estado te aperfeiçoando. Talvez você também possa me dizer, nossa, mas como que eu vou ajudar o meu irmão, se o que ele está passando, eu também tenho passado, irmãos? É na luta que o Senhor vai te usar, é na batalha que o Senhor vai te usar, você pode ter certeza disso, você pode ter total certeza disso, e a maioria das vezes, é naquilo que você está sendo provado, é que outros virão até você, para lhe pedir apoio, para lhe pedir ajuda. E por que não dizer, muitas vezes acontece a te pedir socorro. Claro que primeiro a Deus, mas nós como parte da família da fé, hoje reconciliados por intermédio de Cristo Jesus ao Pai, o Senhor, Ele tem o prazer de nos usar. Tem o prazer de nos usar. Mas para que nós vivamos essa unidade, que nós almejamos, que nós queremos, e nós vamos viver e já estamos sendo aperfeiçoados, nós precisamos voltar a Deus todos os dias. Todos os dias. Nos encontrarmos com o Senhor todos os dias. Como presbítero, não sei qual é a forma que você tem costume de fazer o seu devocional. Talvez é pelas madrugadas, pela manhã, durante o dia, ao entardecer ou ao anoitecer, eu não sei, mas nós precisamos voltar a Deus todos os dias, arrependendo-nos dos erros, dos pecados, deixarmos ser aperfeiçoados em Cristo, transformados. E eu separei aqui alguns tópicos, que está até dentro dessa canção também. E eu disse aqui já o primeiro. Para vivermos em unidade, nós precisamos voltar ao início. Como uma breve introdução, eu disse, e nós vemos no texto bíblico, precisamos recordar das primeiras obras que o Senhor fez em mim e em sua vida. Como eu disse, de onde Ele nos tirou, o quanto o Senhor tem trazido a capacitação a cada um de nós, para, diante dessa jornada da fé, que nós sabemos que é curta aqui na terra, essa peregrinação, porque a promessa do Senhor, um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, amém? Mas nós precisamos trazer a memória e voltar ao início. Precisamos, todos os dias, encontrarmos com o Senhor. Porque não adianta, irmãos, eu ou você ou alguém dizer, eu sou cristão,
mas não servir a Cristo. Eu sou cristão, mas não vive com Cristo. Eu sou cristão da boca para fora, mas com as minhas atitudes eu não tenho demonstrado isso. Eu não tenho sido verdadeiramente como um pequeno Cristo aqui na terra. Nós precisamos encontrar com o Senhor todos os dias, através da leitura da palavra, através da meditação, da oração, da entrega. Tem dias que talvez nós não temos nem palavras para falarmos com o Senhor, de tanta pressão talvez, mas é necessário, ainda que em poucas palavras, voltarmos, encontrarmos com o Senhor todos os dias. Nós precisamos também, terceiro ponto, rever os nossos conceitos e valores. Precisamos rever os nossos conceitos e valores. Porque, irmãos, é claro que nenhum de nós temos o mesmo pensamento. Se nós pudéssemos colocar aqui no telão o que está passando na mente de cada um agora, nós viríamos tantas coisas, mas eu posso dizer que vários pensamentos diferentes um do outro. E às vezes nós nos colocamos em uma posição de superioridade. Nós não, como diz o pastor, eu vou até usar a sua frase aqui, viu, pastor? A igreja da lua, viu, irmãos? Nós não, a igreja da lua. Mas às vezes o ser humano tem isso, se coloca acima. É porque eu sou melhor, é porque eu sou o pregador, é porque eu sou o ministro de louvor, porque eu sou o diácono, sou aquilo, sou isso, sou aquilo outro, eu sou o empresário, eu sou... Irmãos, precisamos rever os conceitos, os valores, ou em quem nós temos dado valor. São as coisas deste mundo, são as coisas terrenas, as coisas passageiras, ou temos dado valor às coisas ou à causa de Cristo? Nós precisamos rever os conceitos e os valores. Quarto ponto, precisamos reconstruir. Como eu disse, às vezes nós vamos nos encontrar em estado, talvez de cansaço físico, emocional, numa condição de desânimo. São tantas coisas que o dia a dia, às vezes, pode nos trazer. Mas nós precisamos, irmãos, buscar a reconstrução em Cristo Jesus. Lembro eu, no início da conversão, aproximadamente no ano de 2003, e pessoas, muitos, não vou dizer poucos não, mas muitos, inclusive parentes, como que chocados. Tiago, mas eu não acredito. Não, você não. Você era o linha de frente dos primos, pastor, misericórdia. Você era aquele que a gente olhava e você ia, acontecia e a gente ia junto. Pessoas que desacreditaram, não tem como não. Depois de tudo que você fez, agora você é o crentão. Mas a partir do momento, irmãos, que nós fomos achados em Cristo, alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, há uma reconstrução, uma novidade de vida. Quantos aqui têm vivido novidade de vida no Senhor? Diga amém. Irmãos, não importa mais o que você era antes de Cristo te alcançar. A partir deste momento,
Eu e você, nós somos nova criatura. Precisamos reconstruir, lançar fora tudo aquilo que era antes, anterior, aquilo que denegria a imagem de Cristo, aquilo que não condizia com as Escrituras. Precisamos reconstruir. Mas Tiago, eu estou um caco ainda. O Senhor, aleluia, o Senhor, Ele pode te fazer novo. Somente Ele, somente em Cristo Jesus, nós somos feitos nova criatura. Somente no Senhor, irmãos. Está difícil, presbítero? Não estou conseguindo. Deixa o Senhor juntar os seus cacos. Deixa o Senhor te reconstruir. Deixa o Senhor te trazer novamente a Ele, como nós lemos aqui no Evangelho de João. Assim como eu sou um só no Senhor, Pai, que eles também sejam um em mim. Nós precisamos, irmãos, estar em Deus em todo o tempo, para vivermos em unidade. Quando eu digo essa unidade na jornada da fé, a jornada cristã, como irmãos em Cristo. Precisamos estar em Deus, mas e aqueles que não foram alcançados ainda? Versículo 11, do mesmo texto do Evangelho de João, capítulo 17. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em meu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Assim como nós. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia. Não está dizendo aqui a pessoa A ou B. É para que o mundo creia que o Pai enviou a Cristo Jesus. Para novamente nos reconciliar a Deus. Para que o mundo creia. Essa jornada, então, ela inicia-se no relacionamento para com a Trindade, para com Deus, com o Filho, com o Espírito. Houve-se essa separação. O Pai envia o Filho, Jesus, para pagar com alto preço, por morte de cruz, sangue derramado ali na cruz do Calvário, o preço que nós jamais poderíamos pagar, para novamente nos unir a Ele, mas para que também aqueles que ainda não creram tenham essa oportunidade, para que o mundo creia que tu, Pai, me enviaste. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Quantos embaixadores de Cristo nós temos aqui? Representando ao Senhor, o reino do céu, para que o mundo, para que esse seu parente que ainda não entregou a sua vida a Jesus, seja alcançado por Cristo, para que aquele seu vizinho que às vezes você está querendo descansar no final de semana e liga o som no talo bem cedinho, e você se ira e fala, meu Deus, me ajuda. É para que ele também veja Cristo na sua vida, para que ele entenda que o Pai enviou a Cristo para nos salvar, para nos reconciliar,
para nos levarmos ou nos trazer novamente a essa unidade. A essa unidade. Quinto ponto. Para vivermos a unidade, precisamos também retornar ao caminho. E como eu disse aqui no início, devido a tantas situações, talvez nós temos distanciado. Coisas têm tirado a nossa atenção, o nosso foco. Como diz o apóstolo Paulo, meu alvo é Cristo. O alvo do apóstolo é Cristo. Que esse seja o meu e o seu alvo, mas tem coisas, situações que às vezes têm sim nos deixado desapercebidos, mas nós precisamos retornar ao caminho, a saber, Cristo Jesus, retornarmos ao Senhor, retornarmos ao Pai, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Precisamos voltar a Cristo. Precisamos retornar a Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos liga ao Pai, que nos leva ao Pai, porque não adianta alguém pensar que sem Cristo haverá salvação, que sem Cristo há essa reconciliação. Não, é somente no Filho, é somente em Cristo Jesus. Precisamos retornar o caminho. Para vivermos a unidade, precisamos também arrependermos. O arrependimento, irmãos, quebra barreiras. O arrependimento nos aproxima primeiramente a Deus, mas também nos leva a viver em unidade com os irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, talvez falamos coisas ou agimos de forma que machuca o outro. E nós não damos olhar a isso, nos achamos os corretos, os santos, a quarta pessoa da Trindade, é como se fosse isso. Julgamos, e tantas outras coisas, mas não nos arrependemos das atitudes, da forma que caminhamos. Nós precisamos arrepender todos os dias das nossas falhas. Precisamos retornarmos todos os dias ao Senhor. Precisamos também saber pedir perdão. E acompanhado de liberarmos o perdão. Porque às vezes é mais fácil pedir perdão e vemos dificuldade em perdoar alguém que te feriu, que me feriu, ou que fez ou falou algo que eu não gostei. Precisamos arrepender-nos. Último ponto. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. E como eu disse, o Senhor me tomou de tal forma, recordando dessa canção, que se nós formos ver os tópicos, todos é mencionado nessa canção. Mas algo que fortemente Deus tem tratado comigo, tem falado, tem tocado meu coração, é voltar ao primeiro amor. Não deixar que vá se esfriando. Não deixar que as coisas nos levem para outro rumo, para outro objetivo. Não, não. O nosso maior objetivo é Cristo. Mas não é pensando simplesmente em tentar alcançar a minha vida, como vai dizer no Evangelho. Aquele que quiser
ou melhor, aquele que quiser vir a mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Precisamos, irmãos, parar de olhar para tantas coisas à nossa volta, com o olhar de que eu não faço isso por causa disso, eu não estou fazendo aquilo outro por causa disso outro, é porque fulano faz isso, fez aquilo. Irmãos, não! Se nós somos um em Cristo Jesus, nós não devemos olhar o defeito do outro ou colocar dificuldades para servir a Cristo, não. Talvez você vai identificar sim o defeito do outro e o seu mesmo. Mas devemos ter a perspectiva ou a visão de não usar de julgamento para com esses, mas pelo contrário, sermos aqueles que são usados para ajudar o outro. Precisamos, irmãos, então, em todo tempo, buscar voltarmos ao primeiro amor. E ontem mesmo recebi a visita de uns jovens em casa, e foi um tempo tão precioso, após o culto, tempo tão precioso. E ali recordando-nos do início de tudo, o quanto nós tínhamos a presteza, o coração aberto em serviço à causa de Cristo, sem olhar para as barreiras, dificuldades. Eu sei que cada um tem uma limitação de algo, nós somos limitados, mas em Cristo nós somos aperfeiçoados. Em Cristo nós somos renovados, em Cristo nós somos fortalecidos, mas nós precisamos voltar ao primeiro amor, lembrar do início, aquele anseio de querer estar na igreja, de estar envolvido nos projetos, nos trabalhos, nas programações da igreja local, de estarmos com o coração disposto a servir o outro, e tudo com amor ou por amor a Cristo, a causa de Cristo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós vamos viver essa unidade quando nós voltarmos totalmente a Deus. E em Deus nós vamos viver tudo isso que foi aqui dito, como tudo aquilo que tem sido ministrado dentro dessa temática. Quando nós voltarmos a Deus, nós vamos viver a verdadeira unidade em nome de Jesus. Amém?